Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos aqui, discutir, o assunto aqui, de um vídeo que eu vou mostrar para vocês sobre o César Cavalcante, os homens, dos estudos de teologia, certo? Sobre questão do tema batismo com o Espírito Santo e com fogo, tá bom? Então a gente vamos acompanhar aqui. Vamos aqui direto no YouTube, tá certo? Você vai acompanhar aqui alguns vídeos aqui sobre os homens falando sobre esse assunto aqui. Então aqui nós temos aqui, porque, amados irmãos, é algo muito sério, né? Deixa eu botar aqui, deixar pronto aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Pronto, esse aqui. Só um minuto aqui, tá certo? Você já pensou em ser o terapeuta da sua igreja? Eu não estou falando de virar psicólogo, nem de deixar o seu ministério. Pronto, ok. Entretanto, ao ver os comentários... Bom, então nós vamos ter aqui sobre esse assunto, aqui no canal aqui, no Caio, né? Então, o Caio, ele também é da teologia, né? Estudo de teologia. Irmãos, está um caso muito sério. Está um caso muito sério, porque hoje os homens não estão mais, respeitando a verdade que vem da Bíblia. Então eles estão acrescentando, e daí está tudo certo. Porque o vírus que entrou no mundo, cada um tem a sua opinião, cada um pensa do seu jeito, e daí a Bíblia fica de lado. Então eles pisam na verdade, porque estudou teologia, fez curso disso, curso de hebraico, curso de grego, fez curso de não sei de quê, e daí eles acrescentam na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Então vamos acompanhar aqui esse vídeo aqui, vamos lá. Alguns pentecostais disseram que o que ele disse ali não tem base bíblica e a interpretação dele está totalmente errada. Vamos ver. Bom, quero falar aqui para os irmãos que realmente o que o César Cavalcante ele vai falar, algo que não tem base bíblica, tá certo? E isso eu vou provar profundamente, mostrando na Bíblia a verdade que vocês precisam saber, certo? Então nós temos aqui o Caio, da teologia, E tempos atrás eu assisti um vídeo do Caio, tempos atrás, onde ele falou que não acha errado, vender curso, E realmente está errado isso aí. A pessoa vender a palavra de Deus realmente está errado, ok? Vamos lá. É a resposta do César Cavalcante e eu vou comentar no decorrer desse corte que a gente vai reagir. E, gente, é o seguinte, quando estou reagindo a outros vídeos, a ideia é que você seja edificado por meio dos meus comentários e também daquele que está falando, ou até mesmo um vídeo que eu estou refutando alguém. Então não é apenas reagir a um vídeo, é trazer um conteúdo profundo e bíblico para vocês de uma forma que não fique aquela coisa muito saturada, sabe? Então essa é a ideia. Mas vamos assistir o vídeo do César Cavalcante, porque é o seguinte, o César, ele é muito amado pelos pentecostais. E também por uma ala do meio reformado. Só que alguns pentecostais disseram, César, você está errado e essa visão sua está completamente deturpada. Basta você ler os comentários desse corte do podcast. Mas vamos assistir e depois eu vou comentar sobre o assunto. Vamos. Bom, essas pessoas elas estão corretas, em falar isso, que César Cavalcante está equivocado, como também, o Caio aqui, ele vai estar também equivocado, porque são homens de teologias, que entendem a Bíblia, nos estudos dos homens, que eu vou falar depois para você, depois desse vídeo aqui, certo? Vamos lá. Vamos lá.
Então esse é o vídeo onde o César participou do podcast e ele teve uma resposta muito boa e eu queria compartilhar com vocês e nós vamos falar sobre esse assunto. Tem algumas coisas importantes que eu quero falar, tá? Vamos lá? Agora, por exemplo, falando desse contexto, no Espírito Santo e tal, a gente ouve muito falar sobre o batismo no Espírito Santo. Muitos pregadores, quando você vai a algumas igrejas, eles pregam a palavra e após, eles ministrarem ali a palavra, após pregarem, eles chamam todo mundo, venham aqui na frente que eu quero fazer uma oração. Quem aqui não é batizado no fogo ainda? Levanta a mão. Espírito Santo com fogo. Espírito Santo com fogo. Aí, quem não foi, levanta a mão, vem pra frente, ele ora, e aí ele diz, vocês serão batizados no fogo com o Espírito Santo. É o seguinte, ele está confundindo aqui uma coisa importante e nós temos que ser honestos. Dificilmente algum pentecostal chama alguém na frente para batizar aquela pessoa no fogo, não. Normalmente é o batismo com o Espírito Santo. Bom, amados irmãos, existe vários pentecostais, tá? Existem vários pentecostais que realmente está fazendo isso. Igreja pentecostal que realmente está fazendo isso. Chamando as pessoas para ser batizadas no fogo e dizer que vai falar em línguas estranhas. Isso realmente, já está acontecendo, tá? Então, o Caio, ele não tem essa informação, ou ele sabe e não fala realmente. Mas tem esses pentecostal que diz que se você não falar em línguas estranhas, você não é de Deus. Então, eles chamam as pessoas para batizar com fogo, para falar em línguas estranhas, tá? Então, vamos lá. Mas não tem vínculo com o fogo, tá? Então, quando os pentecostais chamam as pessoas para virem à frente, a ideia é batizar com o Espírito Santo com a evidência no falar em línguas, que é a ideia da segunda bênção. Então, só para você entender a contextualização dessa pergunta, tá bom? Vamos lá. A expressão, ela é... Bom, você já deu para entender, que ele é pentecostal, então ele chama as pessoas para receber o Espírito Santo para falar em língua estranha. Olha só, irmão, não se pode fazer isso. Chamar as pessoas, Assim, chamar as pessoas, toda vez, chamar as pessoas para estar recebendo o Espírito Santo para falar em língua. Não se pode fazer isso, nenhum homem, Porque o próprio Jesus fala, a Bíblia, não todos naqueles dias. Então, os pentecostais, alguns pentecostais, eles chamam as pessoas para receber, para falar em línguas estranhas, porque tem que falar em línguas estranhas todos que eles chamam. Então, existem essas igrejas pentecostais, tá? Igreja falsa, que é aquela lá da bagunça, da gritaria, do pula-pula, do roda-roda, dos que vão na frente. E vocês entendem, ok? Vamos lá aqui. Bíblica existe, de fato, essa questão do batismo do... Você não é desse mundo, e eu posso provar. Você se sente um peixe fora d'água, não é? Como se... Existe, de fato, essa questão do... E para deixar bem claro para os irmãos, Então, as pessoas que não conhecem a Deus, a Jesus, então, elas vão para a frente e ali ela confessa a Jesus, Ela aceita Jesus no coração, aceita Jesus morar no seu coração. No momento em que ela aceita Jesus entrar no seu coração, porque a Bíblia diz, e o próprio Jesus, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, e eu esqueci o resto da mensagem, eu entrarei em sua casa e morarei com ele. Então, é exatamente isto mesmo. Quando você ouve a palavra de Deus, ouve de Jesus Cristo, e você aceita, veja bem, e você aceita Jesus entrar na sua casa. Você aceita Jesus entrar na sua casa. Então, o Espírito Santo, Jesus está batendo na sua casa, na sua porta. Então, você aceita Jesus entrar na sua casa. Veja bem, ok? Então, quando você aceita Jesus, aí você confessa Jesus, Eu confesso, Senhor Jesus, que o Senhor é o meu único Salvador. Então, você já está confessando Jesus, que Ele é o único Salvador.
Então, primeira coisa, você já aceita Jesus entrar na sua casa, que é o coração. Então, essas pessoas que falam que não existe aceitar Jesus, quer dizer, são pessoas que precisam estudar a Bíblia e conhecer, realmente estudar no Google aí, o que significa aceitar. Aceitar. A palavra aceitar. Então, esses desigrejados, né? Esses desigrejados do corpo de Cristo, estou falando do corpo de Cristo, não estou falando de membros, de pessoas e de templos, não. Desigrejados do corpo de Cristo, realmente. Então, eles vão dizer que não existe aceitar Jesus. O que existe é confessar, quer dizer, são pessoas que não estudam, tá entendendo? Então, o texto bíblico que prova isto é exatamente este texto que eu falo, né? Eis que estou à porta e bato. Aquele, né? Eu até me esqueci. Eu entrarei. Então, Jesus está batendo na sua porta, no coração, para que você aceite ele entrar. Então, para a gente aceitar uma pessoa, quando bate na porta, para a gente aceitar, para essa pessoa, veja bem, para essa pessoa entrar na nossa casa, nós temos que aceitar ele primeiro para entrar na nossa casa. Certo? Então, vamos lá. Batismo. Aí, outra coisa. Então, a pessoa ali, quando ela confessa, quando ela aceita primeiramente Jesus Cristo no coração, entrar, então ela confessa Jesus, então ela vai receber, ela vai ser batizada com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai fazer morada dentro dela. Então, ali ela já foi selada, foi batizada, ok? Então, vamos continuar esse vídeo aqui para não confundir as coisas. Não confundir batismo com fogo com outra coisa, ok? Vamos lá. Do Espírito Santo com fogo? Olha só, Yang, é muito interessante sua pergunta. A sua pergunta nasce lá do texto de Mateus 3,11. Tem o texto correlato lá de Lucas, mas o texto base é Mateus 3,11, que lá diz assim, João o Batista diz assim, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí a pessoa entende que batismo com o Espírito Santo e com fogo é sempre coisa como uma bênção. Sim. É sempre uma bênção, mas vamos lá. É óbvio que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção, mas com o fogo não. São batismos diferentes. Vamos lá. As regras da hermenêutica, para você interpretar um texto, é o seguinte. Primeiro, quem fala? O que fala? Para quem fala? Ok, Amado. Então essa coisa de, para entender o texto, tem que respeitar a hermenêutica, a exegética, não sei o quê. Irmão, pelo amor de Deus. Então, esses homens que estão interpretando na hermenêutica e não sei o quê, eles erram na própria palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que vigiar na palavra, para nós não ser tido como mentiroso. Então, temos que vigiar. Quem vai ensinar para nós a Bíblia é o Espírito Santo. A Bíblia, ela se entende espiritualmente. É Deus que vai nos ensinar todos os dias que você procura a Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia não se entende com livros de ninguém, com hermenêutica, com exegética, é na língua hebraica, é na língua grega, não. Esses homens estão, irmão, né, distorcendo sempre a Bíblia Sagrada, esses homens da teologia. Então, o que eu estou fazendo aqui é o mesmo que Paulo. O apóstolo Paulo, ele ensinava os sábios, os sacerdotes, os mestres. Então, o apóstolo Paulo ensinava a esses homens, né, líderes, né, os mestres, os sábios, está na Bíblia Sagrada. Então, quando Paulo via que não era segundo o Evangelho, o apóstolo Paulo, ele repreendia e ensinava o certo para esses homens, ok? É o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá. Fala, quando fala, como fala, o que fala. Então, se a gente pegar essas regras, por exemplo, quem fala esse texto? Até os próprios desigrejados, né? Os próprios desigrejados, irmão, estão usando isso contra os remanescentes. Quando o remanescente ele fala uma verdade bíblica pura,
Aí os desigrejados eles falam, ah não, é porque você tem que entender o contexto, você tem que entender para quem foi, para não sei o quê. Olha só o que eles estão aprendendo desses homens da teologia. O irmão ele falou sobre a vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo, que não aconteceu ainda. Aí vem os desigrejados, aí vem os ímpios, os gentios, né? Aí fala, não, é porque você não está entendendo para quem foi que disse. Aí diz que Mateus 24, Mateus 25, foi para judeus. Então é assim que eles aprendem da teologia, desses homens da teologia. Olha só o que eles estão usando contra os verdadeiros de Deus. Tanto os desigrejados, tanto os incrédulos. Os próprios incrédulos estão usando isto que César Cavalcante acabou de falar aqui. Ah, você tem que saber para quem foi, o contexto ali, é que não sei o quê. Está usando isso, irmão, os incrédulos contra os remanescentes. Não, ali foi só para judeus. Você tem que saber para quem foi que disse. É para que... Irmão, pelo amor de Deus. Vamos lá. João o Batista. Tá. Para quem ele fala? O versículo 7 diz assim, vendo ele muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras. Então para quem ele está falando? Para perdidos. Olha só que importante, na hermenêutica você tem que entender o contexto de toda a passagem bíblica. Você pode pegar uma perícope, uma porção de um texto, entretanto você não pode anular de forma nenhuma o contexto daquela perícope. Então, para quem que João Batista está trazendo aquela mensagem? É para aqueles que foram recém-batizados ou para um público que ainda não entendeu quem é, por exemplo, o Messias ou se realmente esse público é convertido? Então, tem um público ali. Então a pergunta é, para quem João Batista está direcionando aquela mensagem? Vamos ver a resposta do César. Porque fariseu saduceu é o tipo das pessoas que perseguem a Cristo. Então são as pessoas que estão contra a mensagem. Então quem fala, João? Para quem fala? Para perdidos, para pessoas que atrapalham a obra de Deus. Onde fala? Na beira do Rio Jordão. O que fala? O que ele está falando? Vamos lá, versículo 7. Raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Então, aí, meus amados irmãos, ali, quando João Batista está ali pregando a mensagem, ele fala tanto para os fariseus, a religião fariseus. Então, tem coisas que João Batista ele fala somente está falando para aqueles, né, raça de vírgulas, ok? Vamos lá. O que é a ira vindoura? É bênção? Não. Exato. É o dia do juízo e tal. Produzam frutos de arrependimento e tal. Versículos 10. Um machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Esse fogo é bênção? Não. A árvore que não dá fruto vai para o fogo. Esse fogo é fogo de perdição. Aí vem o 11, que é o texto em questão. Pula o 11, vamos para o 12. A sua pá ele tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Que fogo é esse? Fogo de bênção? Não, fogo de juízo. Porque somente o versículo 11 é um fogo de bênção. Então ele vem falando de fogo o tempo todo. Então vamos lá, quem fala, João? Onde fala? O Rio Jordão. Para quem fala? Perdidos. O que fala? Ele está falando do juízo. Ok, então você acabou de ver aí. Então, João Batista não simplesmente falou ali somente, né, para perdidos, né? Então, quer dizer, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui, né? Deixa eu corrigir o meu erro aqui, peraí. Isso, exatamente, né? Deixa eu conferir meu erro aqui. Exatamente, João Batista, ele está falando para, né, aqueles perdidos ali, né? Para que as pessoas se arrependam. Então, João Batista não falou somente para aqueles fariseus, mas falou para os pecadores que estavam ali, as multidões que estavam ali, e ali estava a seita dos fariseus, né? Vamos lá. O tempo todo. Por que só no versículo 11 esse fogo é fogo de bênção? Ele fala de juízo no versículo 7, fala no versículo 8, fala no versículo 10, fala no versículo 12, por que só o 11 é bênção? Exato. Aí vem a pergunta, tá, se não é bênção, o que significa isso? Então vamos lá. O versículo 11 é como se fosse o apelo. Sabe quando você prega e faz o apelo? Sim. O João Batista está fazendo aqui o apelo. Ele está dizendo assim, pessoal, não é porque você é judeu que você é salvo.
Ele fala assim, não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque não é só porque você é filho de Abraão que você é salvo. Eu batizo vocês com água. O que é batismo? Batismo é imersão. Lembra? Deixa eu passar essa propaganda aqui, que vai passar. Essas propagandas atrapalham demais. 6 mil todo mês só respondendo perguntas. Parece pouco, mas para mim mudou tudo. Essa plataforma Lista irá transferir o dinheiro de grandes empresas diretamente na sua conta, simplesmente por responder simples perguntas. Esse é o novo sistema recém-descoberto. Porque não é só porque você é filho de Abraão que você é salvo. Eu batizo vocês com água. O que é batismo? Batismo é imersão. Lembra que batismo é imersão. O João está dizendo assim, eu posso imergir você na água. O máximo que eu posso fazer é imergir você na água. Mas, se não tiver arrependimento, não vale de nada. A tônica da mensagem de João Batista era arrependimento, que é a mesma tônica de Jesus Cristo. Olha só. Mas aquele que vem após mim, Vos batizará. ele é mais poderoso do que eu. Ele não trabalha com água. Certo. Ele trabalha com o Espírito Santo e com fogo. Correto. O que você quer? Ah, então a gente tá falando... Aquele que vem após mim, São duas opções. ele é mais poderoso do que eu. E ele vai batizar com o Espírito Santo e fogo. E fogo. E aí? A sua pá, o próximo versículo ele fala assim, a sua pá ele tem na mão. Ele vai limpar a eira, vai recolher o trigo no celeiro, ó, o símbolo do salvo. O trigo vai guardar no celeiro, mas ele vai queimar a palha com fogo que nunca se apagará. Então perceba que existe um antagonismo na ideia de João Batista. Enquanto ele vai guardar o trigo ali no celeiro, a eira será queimada. Tem a árvore que dá bons frutos e tem o machado que é posto à raiz. Nós temos o Espírito Santo e nós temos o batismo com fogo. Então, batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Então perceba que a todo momento ele está fazendo um contraste. Entretanto, tem algumas pessoas que dizem, mas em Atos capítulo 2 foram vistas línguas como de fogo. Perceba, gente. Para que as pessoas entendessem realmente o que estava acontecendo, tem que ter alguma figura que é semelhante àquilo que eles entendem em sua cultura. Então perceba, quando é narrado a história de Jesus, diz que o Espírito Santo veio sobre o próprio Cristo como se fosse uma pomba. Então é uma figura que representa algo cultural daquela época, para eles entenderem realmente o que está acontecendo. E quando fala em línguas, é a mesma coisa. Línguas como de fogo, como é algo que é semelhante. Então, tome cuidado com essas interpretações errôneas. E o César está explicando de uma forma muito clara, respeitando a hermenêutica do texto. Mas vamos lá. Então, quando ele diz assim, aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu? Não, o César Cavalcante não está explicando de uma forma correta, não. Tá certo, mas não. Por isso que eu sempre digo, tem que ler a Bíblia Sagrada, conhecer o mistério sobre o assunto, ok? Vamos lá. Está dizendo assim, eu trabalho com água. Se você quiser se converter, eu posso levar você até o rio e eu posso imergi-lo na água. Mas Jesus, aquele que vem após mim, ele não vai imergir ninguém. Ele vai imergir você no Espírito Santo. No Espírito Santo. Ou ele vai imergir você no fogo. E ele faz os dois. Por exemplo, quando a gente está estudando teologia, quando chega na pneumatologia, quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Quem é o batizador? Jesus. Mas quem é que vai emergir a alma do perdido no inferno no último dia? Quem é que vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno? É Jesus. Ou seja, ele vai imergir o salvo no Espírito Santo, assim como ele vai lançar o perdido no fogo eterno. E só para fechar essa questão, porque eu sei que é uma questão que muita gente pensa diferente. Sim. Olha só que interessante. Alguns dizem, não, o batismo ali é para a purificação, mas isso é errado. Quando você recebe o Espírito Santo, você já está sendo purificado pelo próprio Espírito. Não é necessário 2 batismos. Isso não existe, gente. Não existe. Nem Paulo traz essa ideia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, na última mensagem de Jesus, antes de ser assunto aos céus. Bom, o que o Caio acabou de falar, amados irmãos, né, é distorcer a verdade da Bíblia. Ele acabou de falar que não existe dois batismos. Então você veja a mentalidade dos homens da teologia, que buscou seus estudos lá fora, que entende a Bíblia na hermenêutica, aí não sei o quê. Ok? Vamos lá, continuar aqui. Ele fala esse texto. Veja o versículo 5. Jesus diz assim, palavras de Jesus, porque João, na verdade, batizou com água,
Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ou seja, aqui, quem está falando é Jesus. Quem fala? Jesus. Para quem fala? Só para os discípulos. Aqui ele não está falando para perdidos. Então não tem fogo. Por exemplo, Jesus cita o texto de João. Então César Cavalcante está falando, não tem fogo, não tem fogo. Então, ele quer dizer que o batismo com o Espírito Santo e com fogo não existe. É isso que eles... Irmão, é triste isso aí. Esses homens, né, da teologia, né? Mas a Bíblia diz que tem que repreender esses homens que estão pervertendo o Evangelho. Temos que repreender e exortar esses homens que estão pervertendo o Evangelho, né? Vamos lá. A fala de João lá em Mateus 3,11, mas ele omite a palavra fogo. Por quê? Porque aqui o grupo é de salvos. Ele não está mais falando para perdidos. Então ele fala assim, porque João, na verdade, batizou com água, uma referência lá a Mateus 3, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Essa é uma das melhores explicações que eu já ouvi sobre o batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo. O César arrebentou aqui. Arrebentou. Foi uma explicação muito boa, mas vamos lá. Fogo. Não, Por quê? fogo, sim. Porque mudou o auditório. Então agora ele não precisa falar do fogo, porque agora ele não está fazendo um apelo para quem quer se converter. Por que mudou o auditório? Porque o César, ele entendeu o contexto da perícope, que é muito importante quando você está lendo. Aí pronto, aí você vê, né? A película, irmão, aí inventam, né? Inventam coisas. Né? O auditório mudou? Não mudou. A verdade da Bíblia sobre o batismo com fogo não mudou, né? E isso eu vou provar, né, no estudo bíblico e vou mostrar apenas aqui um texto que não mudou, tá bom? Vamos lá. A Bíblia. Esses já são convertidos e agora só falta receber a promessa do Espírito Santo. Gente, é o seguinte, o César explicou de uma forma muito bíblica e ele respeitou os padrões comuns da hermenêutica, como o contexto. Ok? Não, o César Cavalcante não explicou exatamente a verdade pura da Bíblia. Não, Caio. Né? Então você veja, irmão, que eles respeitam mais a de hermenêutica. Né? Irmão, é triste isso aí. Vamos terminar aqui. No original, como que tá, quem são os personagens. Aí, nessa coisa de origem, irmão, tá triste, meus amados irmãos, tá triste. Essa coisa de no original, irmão, tá triste. Tem judeus falando, no original não tá assim. Então está o próprio judeus, que eu vou mostrar para você depois. Ele diz que Jesus não existe, que Jerusalém não existe, é que no original não está escrito assim. Veja o que está acontecendo, de pessoas dizer no original. Aí estão matando a verdade da Bíblia Sagrada. Né? Vamos continuar. Quem está falando, ele respeitou corretamente. Então, quando você respeita as regras da hermenêutica, você vai interpretar da forma correta. Aí quer dizer, tem que respeitar a hermenêutica, né? Tem que respeitar a hermenêutica. E a Bíblia sendo pisada, a verdade sendo pisada. Né? Vamos continuar. O texto. E o César, ele explicou de uma forma muito clara e objetiva. Então, o contexto de João Batista, quando ele está falando para um público. Fariseus, saduceus, soldados romanos e por aí vai. No contexto de Jesus, quando ele fala sobre o Espírito Santo, já é um contexto totalmente diferente. Então... Não esqueça, Caio, que João Batista está falando para todos, tanto os pecadores, né, que estão ali também, né? Perceba que a palavra de João Batista é sobre arrependimento, mudança de vida. E se esse povo não mudasse de vida, realmente esse povo seria condenado ao Hades, para não falar outra palavra aqui. Então ele faz aqui um antagonismo, um contraste de ideias sobre batismo com fogo e o batismo com o Espírito Santo, o trigo e a eira ou o joio, a árvore que dá bons frutos e a árvore seca que não dá bons frutos. Então a todo momento ele faz aqui um contraste. Gente, é muito fácil de entender.
Você consegue ver alguns textos nas falas de João Batista ou até mesmo de Jesus, mas muito pouco no contexto de Paulo. Entretanto, tem uma passagem que o próprio Lucas escreve em Atos capítulo 2, que é uma profecia de Joel, mas também não tem nada a ver com o batismo com fogo. A todo momento que a Bíblia fala sobre fogo, a maioria das vezes tem a ver com juízo e não purificação. Então, pare de pedir fogo do céu, porque é condenação, é juízo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Irmãos, sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder. Ele está dizendo que fogo é condenação. Não peça fogo porque é condenação. Irmão, pelo amor de Deus, amado irmão. Né? São homens da teologia, né? Que lê o assunto da Bíblia, mas não compreendem. Falam aquilo que eles não entendem. Porque são homens que buscaram seus estudos, né, lá fora dos homens. Então, irmão, vamos para a grande verdade a partir de agora. Que o que César Cavalcante falou, o que o Caio está falando aqui, não é verdade, certo? Então eu vou provar para vocês que existe 2 batismos, né? Me acompanha aí a partir de agora. Sim, antes disso eu quero mostrar aqui também, né? Então aqui você tem, ó, você tem vários desses homens, né, da teologia. Então eu vou mostrar aqui para você, ó. Só apenas um pedacinho aqui. Nós temos calvinista, você tem os da Sétimo Dias, né? Nós temos aqui, ó. Eu sou evangélico, eu oro em línguas e tudo mais, e tem gente que tem a linha de que isso não existe. Aquela coisa dos dons do Espírito Santo serem espalhados pela terra. Qual que é a tua visão sobre isso e completar a pergunta? Bom, então veja bem, a Bíblia fala de dons espirituais. Dom da profecia. E você tem... São quantos? 4 listas de dons. Tá. Você tem, aliás, 5 listas de dons. Você tem Romanos 12, você tem 1 Coríntios 12, você tem 1 Coríntios 14. São trechos que falam sobre isso. Que tratam do assunto de dons espirituais. Efésios 4 e 1 de Pedro 4. Então são 5 textos da Bíblia que lidam com isso. Então, alguns entendem que esses dons chamados dons de sinais, dom de profecia, dom de cura, dom de línguas, cessaram. Porque entendem que quando vieram que é perfeito, apostolado, diferente. Eu não creio que o dom de línguas, do jeito que se usa hoje, tem amparo nas Escrituras no seguinte aspecto. Primeiro, não creio que a evidência do batismo com falar em línguas, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Ah, tá, concordo. Segundo, pronto, essa parte aqui que eu quero, tá? Essa parte aqui que eu quero, tá? Irmão, ele é calvinista, né? Ele é calvinista. Então, ele está dizendo que ele não crê que ser batizado com o Espírito Santo e com fogo é evidência de falar em língua estranha. Ok, irmão? Quer dizer, veja só esses homens da teologia, né? Então, ele está totalmente, né, errado, né? Então, a gente vamos revelar o mistério, a verdade pura que vem da Bíblia para esses homens, né? Vamos lá. Sinceramente, uma pessoa que é batizada no Espírito Santo tem que falar em língua. Depois, eu não creio que a prática está sendo usada de acordo com o que ensina Paulo. Porque o que Paulo ensina? O que Paulo ensina? Paulo não proíbe falar em línguas, mas ele diz que tem que ser, no máximo, 2 ou 3. Bom, vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui o outro. Esse aqui, ó. Então cuidado quando você pedir para ser batizado com fogo. Senhor, me batiza com fogo. O Senhor vai dizer assim, filho. Aqui, você está vendo aqui, né? Mais um calvinista aqui. Cuidado com o batismo do fogo, né? Então ele é contra o batismo com o Espírito Santo e com fogo, né? Então vamos lá. Você não sabe o que é que você está pedindo. Eu não vou. Aqui é o pastor calvinista Nicodemos, né? Vamos lá.
atender, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Tá vendo o que é que João está fazendo aqui? Ele está ligando a promessa da vinda do Espírito Santo com o Messias, que ele sabe que é Jesus. Ele está dizendo, vocês estão pensando que eu sou o Messias? Eu não sou. Eu não sou digno nem de carregar a sandália dele. Ele está vindo depois de mim e é mais poderoso que eu. Para você ter uma ideia, o meu batismo é com água. Mas o batismo dele, sabe com o que é que ele vai batizar vocês? Com o Espírito Santo, porque ele é o Messias que haveria. E com fogo, viu, Nicodemos? E com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, ok? Não esqueça disso aí, não. De fazer isso. Então, essa é a primeira vez que a palavra batismo com Espírito aparece no Novo Testamento. E ela, então, está associada com o cumprimento daquelas promessas, a chegada do Messias, o reino messiânico e juízo. Porque aqui é importante você notar que João disse que o Messias vai batizar com duas coisas, com o Espírito Santo e com... É a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? São duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes, tá? Eu vou explicar para o irmão, né, bem claro, tá? Eu sugeri a você que são duas coisas diferentes. Porque veja o que diz o verso seguinte. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. João aqui compara o trabalho do Messias a uma pessoa que está fazendo a colheita de trigo. A pessoa, quando está fazendo a colheita de trigo, o que é que ele faz? Ele pega a pá, ele separa o trigo da palha, pega o trigo bom e pega e joga no celeiro. E o que é que ele faz com a palha? Ele queima. Então, batizar com o Espírito Santo é guardar o trigo, ou seja, salvação. Batizar com fogo é queimar a palha, ou seja, condenação. Não é a mesma coisa, né? Você entender, irmãos? Irmão, busque a Bíblia Sagrada. O seu professor é o Espírito Santo. Então ele está dizendo que ser batizado por fogo é condenação. Irmão, o sangue de Cristo tem poder, irmão. Sangue de Cristo tem poder. Esses homens da teologia, matando a verdade da Bíblia Sagrada. Tá? Vamos continuar. Então, cuidado quando você pedir para ser batizado com fogo. Tenha cuidado, certo? Senhor, me batiza com fogo. Aí o Senhor vai dizer assim, filho, você não sabe o que é que você está pedindo. Olha como ele debocha, né? Ele debocha das pessoas, né? Senhor, me batiza com o Espírito Santo e com fogo, né? Me batiza com fogo. Ele debocha, amado irmão. Como outros pastores da teologia. É horrível isso aí. Eu não vou te atender, né? Você não sabe o que é que você está pedindo, tá? Aí ele está dizendo que Deus não vai atender quem pedir para ser batizado com fogo. Irmão, é horrível isso aí. Esses homens da teologia. Então, o batismo com o Espírito Santo é associado a guardar o trigo no celeiro. E o batizar com fogo a queimar a palha, tá? Então, são duas coisas... Você percebe em Mateus claramente, não é? São duas coisas distintas. Então... Bom, amados irmãos, agora vocês vão me acompanhar. Vocês vão me acompanhar a toda a verdade da qual esses homens da teologia, eles escondem de vocês, certo? Todos os pastores adventistas, os calvinistas, né? César Cavalcante, esses pastores da teologia, eles escondem a verdade de vocês que eu vou mostrar para você. Em nenhum momento, nesses vídeos que você viu, desses pastores da teologia, eles não falaram sobre o dom, sobre dons, exatamente. Então vamos, a partir de agora, conhecer a verdade pura. Eu só vou apenas mostrar um versículo, porque eu vou trazer logo após, né, o estudo completo,
sobre os dois batismos, tá bom? Então me acompanha aí, vamos lá acompanhar. Então, meus amados irmãos, o que vocês acabaram de ver nesses vídeos que eu mostrei para vocês. Então, nós ficamos indignados. Nós ficamos indignados de ver esses homens da teologia pervertendo a palavra de Deus. Porque o que o César Cavalcante, o que o Caio, o que o pastor Nicodemos calvinista, esses calvinistas e outras pessoas, né? O Leandro Quadro, o pastor Luiz, o pastor Arilton Oliveira, né? Isso você pode acompanhar esse tema do batismo com fogo nos canais próprios deles, esse tema aí. Então eles dizem que você ser batizado com fogo não é bênção, é condenação, é ser queimado, né? No lago de fogo, no inferno. Ele está dizendo que não é bênção. Meus amados irmãos, é um cúmulo do absurdo. E quando Caio ele fala que não existe dois batismos, né? Isto é um mito, tanto desses homens que falaram, né? Que vocês acabaram de ver isso aí. Irmão, vamos buscar a Bíblia Sagrada. Conhecerei a toda a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece a verdade por metade, né, você é enganado facilmente. Então você tem que conhecer a história, né, sobre essa questão do batismo do fogo com o Espírito Santo. Você tem que conhecer a história completa. Tá? Então o que acontece é que esses homens, eles não estão nem aí pelo que eles estão fazendo com a verdade de Deus. Eles não querem perder o seu cargo, a sua glória, né? E se tornam homens soberbos. Homens soberbos por causa dos seus estudos de teologias, de suas faculdades. Se tornam soberbos diante da verdade. Esses homens já ouviram as pessoas mostrarem a verdade, mas eles não estão nem aí, porque fizeram curso, né? Tem seu certificado, estudou muitas coisas e não querem perder a sua glória. Irmão, nós não devemos se tornar soberbo, não. Quando eu erro, né? Tem erros meus em vídeo, não porque eu queira. Então, por isso que a Bíblia diz que nós devemos vigiar na palavra, para nós não ter tido como mentiroso. Então, esses homens, eles vão ser tidos como mentiroso, que está sendo contra a verdade que está escrito na Bíblia. Tá? Então, quando eu erro, eu confesso meu erro. E ser, irmão, e você errar na palavra de Deus é vergonha, né? Para alguns homens realmente é uma vergonha, né? Mas nós não podemos ser soberbos, não. Né? Eu pensava assim, irmão, que eu lendo a Bíblia, eu nunca ia errar, né? Eu pensava assim tempos atrás, em 2019, né? Que eu lendo a Bíblia, eu nunca vou errar e tal. Eu pensava assim. Mas a primeira vez que eu errei, né? O meu sobrinho, ele falou algo e eu atemava que não, né? Porque fazia tempo que eu não buscava mais a Bíblia, né? E nem examinei na Bíblia, né? Aí eu atemava que não. Aí de repente eu fui para a Bíblia para conferir e realmente o meu sobrinho estava certo. E eu fiquei, irmão, todo envergonhado porque eu errei. Veja bem, fiquei envergonhado porque eu errei. Mas quem é de Deus corrige o seu erro. Então eu corrigi o meu erro, vi na Bíblia a verdade que meu sobrinho falou. Aí eu fui até o meu sobrinho e falei, realmente, você está certo, né? E você fica tranquilo, fica feliz. Ok? Então nós temos que confirmar, é o que está escrito. Então é vergonha para alguns, né? Fica vergonhoso ele errar. Então esses homens que erram, por mais que eles vejam a verdade da Bíblia e continuam a pregar aquilo, a ensinar aquilo que não é verdade, eles continuarão sendo soberbos, apoiando, né, a mentira. Tá certo? Então vamos lá aqui, ó. Vamos acompanhar aqui. Olha só. Que depois, irmão, eu vou trazer o tema completo, tá? Eu só vou mostrar aqui a pura verdade
de algum texto aqui, é somente a pura verdade aqui, para vocês verem o quanto esses homens, eles estão mentindo, né, para as pessoas, né? São homens que já viram, são homens que já foram repreendidos e exortados por certas pessoas, mas eles não querem receber a verdade, ok? Então a Bíblia manda nós repreender esses homens, né, severamente, com autoridade, com toda a firmeza, né, respeitando a pessoa dele, ok? Então nós temos que repreender as mentiras, né, as heresias, né? Quando nós falamos heresia, é aquilo que é mentira, é aquilo que distorce a Bíblia Sagrada, tá bom? Olha só aqui, ó. Então aqui em Mateus 3, versículo 11, diz assim, ó: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ó, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, tá? Então observe bem, observe bem. Nós temos dois batismos. Nós temos dois batismos. Então essa coisa de dizer que não existe dois batismos não é verdade. Então nós temos dois batismos. O batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Dois batismos. Então quando João Batista morre, o batismo nas águas continuou. E o batismo com o Espírito Santo e fogo continuou. Tá? Eu vou provar para vocês, com detalhe, no estudo bíblico, ok? Sobre o tema, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, tá bom? Vamos lá. Olha só aqui, ó. Então você já viu aqui essa parte aqui. Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui é uma parte. Agora, João Batista, ele parte para outra parte. Nós não podemos misturar as coisas não, tá? Então vem, a sua pá, ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha e o fogo, né, inextinguível. Ok, amado irmão. Então eles pegam esse texto de baixo e mistura com o de cima, dizendo que o batismo com fogo é condenação, é condenação. Você vai ser queimado, né, no lago de fogo. Irmão, que loucura é esta, meus amados irmãos? Que loucura é esta? Pelo amor de Deus. Tá? Então, o que você vê abaixo, queimará, juntará o trigo e tal, é aquela passagem que fala que os anjos vão juntar o trigo e o joio, né? Então, os escolhidos estará à direita e os bodes à esquerda. Então, o trigo estará à direita e os joios à esquerda. Então, Deus vai separar o trigo e o joio. E o joio, né, serão jogados no lago de fogo. Ok? Então, não se pode misturar. Então, vamos para a grande verdade. Vamos aqui para Atos 10, tá bom? Vamos aqui para Atos 10, meus amados irmãos. A promessa do batismo com o Espírito Santo e com fogo continuou. Vou ler aqui, ó. Atos 10, versículo 44, que nós vamos acompanhar o contexto completo depois no estudo bíblico. Olha só. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha só, todos. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha aqui, meus amados irmãos. Foi derramado sobre todos, né? Então, quando a Bíblia fala ali, em Atos, né? Não todos naqueles dias. Não significa que cessou
o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não cessou, até hoje continua. A primeira coisa que você vê, o batismo com fogo, se refere a dons, ok? A dons. Então o que aconteceu em Atos foi que eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Eles receberam o dom de falar a língua dos homens da terra, ok? Mas o que acontece aqui em Atos, com Cornélio, não é falando língua de homens, não, certo? Vamos acompanhar aqui, ó. E olha só o que Pedro vai falar, tá? Olha só o que Pedro vai falar aqui. Atos 10, deixa eu ver aqui rapidinho. Atos 10, ou Atos 11 e versículo 15. Diz assim, ó. Quando, porém, comecei a falar, olha só. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então eu vou mostrar para você depois os discípulos sendo batizados com o Espírito Santo e com fogo. Vou mostrar no tema que eu vou trazer para você, certo? Vamos continuar aqui, ó. Então me lembrei, olha só o que Pedro está falando. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só, certo? Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaivaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também o gentio foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então aqui, irmão, você veja aqui, ó. Pois ouviram falando, no versículo aqui, né? Atos 10, versículo 46, olha. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha só, amado irmão. Amados irmãos, a verdade está aqui para você. Se você não procura conhecer a toda a verdade, vocês são enganados por esses pastores de teologia, de faculdades. Olha só aqui, amado irmão. O apóstolo Pedro lembra do que João falou, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, esses gentios, eles foram batizados com o Espírito Santo e também com fogo. Eles falaram em línguas estranhas, eles falaram em línguas entre eles e Deus, engrandecendo a Deus. Então, eles falaram em outras línguas e ponto final. Então, você veja que ali não está pregando para países, para homens de outra língua, não. Aqueles gentios, eles estão falando em outra língua, em mistério, entre eles e Deus, engrandecendo a Deus em outra língua. Vocês estão entendendo? Então, eu não preciso falar em línguas estranhas de homens da terra, não, para falar com Deus. Eu não preciso falar em línguas estranhas da terra, não. Deus vai me entender na minha própria língua. Então, quando eu falo em línguas estranhas, que é mistério entre eu e Deus, né, já é outra coisa. Aqueles gentios, todos eles, a família de Cornélio e todos que veio com Cornélio, todos eles foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, ser batizado, irmão, com o Espírito Santo e com fogo, é você receber dom. Então, por isso que eu não vou nem falar aqui. Vou deixar para falar no tema, né,
no tema completo sobre esse assunto, ok? Então, irmãos, tá aqui a prova para você. Cornélio foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. A promessa dita por João Batista, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, é você receber dom, que eu vou explicar melhor no tema, ok? Então, a verdade está aqui para você. A verdade está aqui para você, tá? Então, eu vou trazer mais detalhe melhor para você entender. É todos que recebem o Espírito Santo e vai logo falando em línguas estranhas, ou vai recebendo dons, aqueles que recebem, né, a Jesus, recebem o batismo com o Espírito Santo. Todos eles que recebem o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo somente, vai receber dons imediato, vai falar em língua. Calma, eu vou explicar tudo isso para você, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Não perca o tema completo desse assunto aqui para vocês, ok? Então, busque a Bíblia, em nome de Jesus. Busque a Bíblia Sagrada, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até mim. Então é assim, amados irmãos, né? Eu não vou ter nenhum valor. Eu não vou ter nenhum valor para esses homens da teologia. Eu vou ser desprezado, porque eu não estudei teologia, não fiz curso, não fiz faculdade. Então eu vou ser desprezado. Então eles honram mais um ao outro, bajula mais um ao outro, né? Porque estudou teologia, são homens formados. Mas os pequenos que Deus usa, entendido na palavra de Deus, o ombreiro, né? Que ele é instruído em toda a palavra de Deus, que ele é igual ao pastor. Mas por esses homens nós vamos ser desprezados, porque nós não estudamos teologia. Mas são exatamente esses pequenos que têm conhecimento bíblico profundo que está revelando a verdade para as pessoas. Pastores reconhecendo que a sabedoria ela vem do alto, ela não vem dos estudos de teologia dos homens. Pastores, que eu já ouvi muitos, e pessoas reconhecendo que estão sendo enganadas por homens da teologia que pervertem o Evangelho. Então Deus está honrando, né, os seus pequenos, né? Pessoas estão se acordando para os homens da teologia, tá bom? Então, irmão, Deus abençoe a todos vocês e até mais. Então, a verdade será tão dita que eles não suportarão. Vai dar nos ouvidos e vai procurar o que acrescentar para poder matar o texto bíblico. Mas isso não vai adiantar. Então, a verdade, irmão, está sendo dita pelos remanescentes. As verdades para esses pastores da teologia que pervertem o Evangelho, certo? Que escondem a pura verdade que está na Bíblia, tá bom? Mas que Deus tenha misericórdia desses que estão pervertendo, né, a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que a palavra de Deus, a palavra, tem poder de trazer de volta aqueles que contradizem. Então quem é de Deus, ele vai ver que realmente ele errou por causa dos seus estudos de teologia. E ele vai confessar realmente que errou. Mas tem homens soberbos, orgulhosos, que não quer perder sua glória, porque estudou teologia, estudou isso, estudou aquilo, isso. Vocês estão entendendo, Maria? Estão matando a Bíblia Sagrada. Não estão respeitando a Bíblia, não. Eu jamais vou respeitar a hermenêutica desses homens, porque esta hermenêutica desses homens, do que ele falou, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Eu tenho que respeitar a Bíblia Sagrada, o que está escrito, a verdade da Bíblia, e não da hermenêutica desses homens, não, tá bom? Que Deus tenha misericórdia deles, que eles voltem ao primeiro amor, né? Que Deus abençoe a todos, irmãos, e até mais.